Bom dia, meninas! Tudo bem? Muito frio? E vamos que vamos seguindo aqui o nosso estudo. E no primeiro momento nós falamos sobre a Navá, que é a humildade, e trouxemos sobre o pensamento, que tudo acontece na nossa mente. E hoje nós vamos terminar esse assunto através das nossas ações. Isso, então, aplica-se à maneira como a pessoa age, como ela anda, como ela fala, qual é a atitude dela. E vamos começar pela fala. Nossos sábios, eles disseram que as pessoas, elas deviam sempre falar com respeito com o seu semelhante, com cuidado, sabendo colocar as palavras na hora certa. Tem situações que a gente não consegue, né? Tem situações que a gente já vai e já explode. Chega, puf, já falei tudo, pus pra fora, tô livre. Mas nem sempre isso é bom pra nós. Pra quem recebe. Você fica aliviada, mas pra quem recebe, muitas vezes não é bom. Outra coisa é quando você fala com autoritarismo, né? Você chega e fala, impõe, deu até medo, né? Também você pode falar de uma maneira mais branda. Provérbios, ele relata, Provérbios 11, Salomão falou assim que as palavras proferidas com brandura, ela chega a ser escutada rapidamente. Então, se você quer que o outro seja, que ele te escute, não chegue aos gritos, não chegue com autoritarismo, apenas fale. E quando você não consegue trabalhar dentro de você tudo isso, não exploda, não fale, fique em silêncio. Porque o silêncio tem hora que é melhor do que qualquer palavra, sabe, do que qualquer atitude. E então vamos tentar trabalhar isso, né, a nossa fala, ter mais cuidado. Nós matamos o nosso próximo com a nossa língua, o lashon hará, ou uma palavra, uma maledicência, uma palavra de acusação, né? Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Bom, enfim, vamos lá. A maneira de sentar, falamos a maneira de falar, agora a maneira de sentar. Você não chega na casa de uma outra pessoa, ou num lugar público, ou em algum outro lugar, e você vai lá e fica assim, né, debochada, tá esperando o ônibus, você pegou toda a parte lá de onde as pessoas devem sentar, e você pôs o pé em cima do banco, ou muitas vezes na tua casa, você não coloca os pés em cima de nenhuma mesa, mas quando você chega na casa do outro, você faz uma atitude que nem você entende porque você fez aquilo, né? Então, nós temos que saber onde nós vamos entrar e como nós vamos conduzir a situação. Você chega em certo lugar, você tem que ser modesta, você tem que usar de recato, você tem que sentar adequadamente, falar adequadamente, agir adequadamente. Você não vai chegar gritando, você não vai chegar colocando os pés sobre a mesa, você não vai chegar batendo numa mesa. Então, tudo isso é a nossa maneira. Mas aí você pode me perguntar, mas você está falando sobre ética, né? Isso é uma coisa que já vem de berço, sim, mas muitas vezes nós temos. A gente ouve muito isso, as pessoas que vão ficando mais velhas falam, eu falei tudo, agora eu posso falar. Eu agi assim porque agora eu posso agir. Eu fiz aquilo ou não por causa que eu era adolescente. Então a gente sempre encontra uma desculpa para nossas atitudes erradas. Então vamos entender que independe da nossa idade, que nós podemos ou não falar ou agir, nós temos que saber nos portar, na fala, no sentar, no andar. Devemos andar normal, não nariz empinado ao ponto de você não enxergar e tropeçar. Então você tem que ter uma postura, mas tudo tem um limite. Tudo tem uma decência, nós temos que ter recato, então não só na forma de nos vestirmos, mas também de falar, de sentar, de agir. Isso tudo envolve um recato, a tsiniut. Bom,
Nós devemos ser, se possível, nós devemos suportar injúria ou insulto. Injúria ou insulto. É fácil levar? Não, eu não levo nada de desaforo para minha casa. Gente, essa frase não cabe a nós. Independe da tua idade, independe do teu dinheiro, independe da sua situação financeira, independe de qualquer coisa. Você não bate com o outro da mesma maneira. Você tem que relevar muitas vezes. Nem tudo que a gente pensa, a gente pode falar. Porque nem tudo que a gente quer, muitas vezes a gente tem. Nem tudo que também chega para nós, numa mesa assim, é para você. Você tem liberdade de escolhas. Você pode, vamos dar um exemplo. Uma mesa farta de um monte de comida e você está restrito a um monte de coisa. Que nem eu agora do açúcar, né? O açúcar para o câncer, ele é alimento, né? Então, eu tenho que abolir o açúcar. Então, se coloca uma mesa com um monte de coisas, eu sei que eu não posso. Por que eu vou comer? Eu sei que é bom, eu já senti o gosto, mas eu não vou por esse caminho. Hoje eu tenho que tomar outras medidas. A mesma coisa somos nós em outras atitudes. Não é porque o outro te enfrentou, te insultou, teve injúria sobre a tua vida, que você vai lá e vai descer a boca e vai falar na frente de todo mundo e vai mostrar que você pode, que você ganha na fala. Não, nós temos que ter cautela, nós temos que ter limite. A Shem nos deu escolhas, mas eles também nos pôs limites. E assim nós temos que ser. Nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, da nossa boca. É tanta coisa, né? E aí ele fala, fuja da honraria e do autoritarismo. A honraria. Muitas vezes você busca honraria, elogios e honrarias, e quando você busca isso, elas correm de você. A mesma situação é o dinheiro. Você quer muito dinheiro, e você busca isso de uma forma desenfreada, chegando até a fazer coisas ilícitas. Você acha que o dinheiro vai chegar? Ele pode chegar, mas ele vai embora. Assim como ele entrou, ele sai. A mesma coisa é a honraria. Eles se afastam. Quando você quer muito isso, isso se afasta. Então, vamos deixar tudo isso para um outro plano, para uma outra situação, né? Ele coloca, não se apresse em entrar em polêmica, não se apresse em perseguir ninguém. E é verdade, gente, a gente não deve tomar decisões precipitadas. Muitas vezes, se você colocar no lugar do outro, é melhor. Nem sempre a gente consegue, né? Mas tem bom resultado. Se você consegue tentar entender por que a pessoa agiu assim, talvez você encontre um caminho. Nem sempre você consegue, nem sempre você aceita. Eu tenho essa dificuldade. Mas, enfim, cada um sabe, porque a gente sabe o bem que faz, o mal que faz. Então, cada um tem que buscar dentro de si, né? Basta cada dia o teu mal, né? A gente já ouviu muito disso, né? Então, nós devemos zelar pelo bem, pelo nosso bem-estar, mas também nós devemos zelar pelo bem-estar do próximo, né? Das outras pessoas que estão em nossa volta. E eu vi uma coisa interessante, uma pessoa perguntou assim, pense em 3 pessoas nesse dia que você gostaria que essa pessoa fosse amada, essa pessoa fosse querida, essa pessoa fosse respeitada. 3 pessoas que você ama, ama, ama. Quais são as 3 pessoas que você mais ama? Aí, geralmente, você coloca, o meu marido, meu filho e a minha filha. Tá, vamos dar esse exemplo. Você colocou 3 coisas. Pense aí você, em 3 coisas que você mais... As 3 pessoas que você mais ama. Tá, agora qual foi o resultado? Quem você colocou? Aí eu coloquei meu marido, em primeiro lugar, meu primeiro amor, meu filho, meu primogênito, minha filha. Tá, mas e você? Aonde você se colocou? Primeiro essa pessoa teria que ser você, depois seu marido e depois os seus filhos. Porque se você não se ama primeiro, se você não se escolhe primeiro, você não tem como
atribuir isso para os demais. Então, primeiro é você. Então, vamos tentar zelar pelo nosso bem-estar físico, nosso bem-estar mental, nosso bem-estar da alma, de tudo, físico, alma e corpo. Vamos zelar, vamos tentar trabalhar isso primeiro, para depois a gente conseguir chegar nos outros relacionamentos. E para finalizar, então, esse estudo de hoje, ele coloca que o humilde, ele não está preocupado com as coisas terrenas. Ele não é movido pela inveja, ele não é movido por essas picuinhas da terra, de acertos. O seu pensamento está em axé, seu pensamento está em coisas boas, em levar o bem. E porque quando você é assim, a sua companhia é agradável, a sua conversa é agradável, as pessoas vão querer estar ao teu lado e você vai conseguir levar prazer, levar alegria para todos aqueles que estão à sua volta. Então, felizes são aquelas pessoas que foram privilegiadas com essa dádiva, dessa virtude que é a Anavá, que é a humildade. Eu desejo que cada uma de vocês seja completa e repleta sei lá, né? A gente fala, mas a gente pensa primeiro em mim. Que eu primeiro seja repleta e que eu alcance essa dádiva cada vez mais dessa virtude. E que eu desejo também a vocês. Eu pensei, por que eu parei? Porque primeiro sou eu, para depois ser vocês. Então, que a gente consiga alcançar essa virtude. Que a cada dia a gente consiga um pouquinho mais dessa virtude, porque diz tudo a respeito da nossa vida. Tá bom? Então vamos lá, busquemos pela paz no nosso interior, para depois também a gente conseguir levar essa paz aos demais que nós amamos. E é isso, minhas irmãs queridas, boa semana para vocês, um Shabbat Shalom que já tá chegando e eu tô por aqui. Eu quero agradecer a todas vocês que escutam esse shiur e que esse shiur seja para Refuah Shelemah de Raya Batsara e que venha a cura completa, tá bom? Um abraço bem gostoso para todas vocês. Shabbat Shalom.